Fala aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Hoje eu vou continuar falando sobre as migrações. Então na aula anterior nós introduzimos esse assunto aqui na captura de tela, naquele formato que você já conhece aqui do canal e na plataforma. E agora eu vou dar sequência, eu vou falar sobre os tipos de migrações, vamos falar um pouco a respeito da história das migrações, né, como que a humanidade vem fazendo essas migrações ao longo do tempo e também vamos falar a respeito do êxodo rural. Então, vamos à aula de hoje. Então, nessa aula eu vou chamar ela de migração 2. Vamos colocar assim, ó. Migração ou migrações, né? Migrações 2, a sequência da aula. Se você não assistiu a primeira aula ainda, é só você dar uma olhada lá na nossa... aqui eu vou deixar um link em algum lugar aqui no card, na descrição do vídeo, tá? Lá na plataforma tudosobregeografia.com.br, todas as aulas dessa temática migrações já estão disponíveis e em breve nós teremos também as aulas no quadro verde, tá? Quadro de giz, né? Essas aulas, depois elas se transformam em aulas ali no quadro de giz, no formato de resumo. Muito bem, então na aula anterior nós falamos ali brevemente a respeito do conceito de migrações, falamos da Acnur, falamos de refugiados, da Frontex, do Acordo de Schengen e também falamos a respeito de sunitas e xiitas. E agora nós iremos falar sobre o conceito de movimento horizontal. Então vamos puxar aqui nossa primeira notinha aqui, ó. Vamos pegar na cor verde e vou escrever assim, ó. E você anota aí que é importante, tá? Quando você está assistindo uma aula aqui no canal, é importante que você faça anotações, acompanhe aí, né, a nossa aula. Então, ó, escreve aí assim, ó, fronteira, escreve junto comigo, ó, fronteira, ou melhor, fronteira não, estou confundido, movimento horizontal. Então, você escreve movimento horizontal, pode ser denominado de transladativo. Olha o nome ali, ó, que nome é esse? Transladativo. Olha aí. Ou simplesmente mobilidade espacial, né? E é o resumo da migração, tá? O que é migração? É um movimento horizontal. Nós podemos até pensar aqui, deixa eu só anotar aqui, vamos colocar a cor vermelha. Então, migração, movimento horizontal. O que é algo horizontal? Então, você está lá no mar, olha para cá, presta atenção aqui no professor. Você está olhando lá para o horizonte, aquela linha assim, ó, aquela linha. Então, isso aqui é o que? Horizonte, né? Eu posso até riscar aqui, ó. Vamos desenhar, vamos colocar isso aqui, ó. Esse risco aqui, ó, é um risco horizontal, tá vendo? Esse risco é um risco horizontal. E o movimento de migração não é horizontal? A pessoa, ela migra nessa direção. Então, é por isso que nós damos esse nome, movimento horizontal, migração. Então, quando você estiver lendo lá o seu texto, uma questão que se refere a movimento horizontal, saiba que esse movimento é a mobilidade espacial, são as migrações. Muito bem. A migração é o deslocamento de população em número representativo. Então imagina que você está viajando, você está indo lá para Barcelona, vai assistir um jogo, né, na Espanha, um jogo do Real Madrid e Barcelona, vou colocar assim, né? Ou outro jogo lá na Espanha. Uma pessoa só, a gente pode falar de migração, mas quando você junta, pega um grupo, quantas pessoas fazem esse movimento, né, mensal, anual, ao longo do tempo? Então,
esse conjunto, né, de pessoas migrando, se movimentando, então nós podemos dizer que se refere à migração e está relacionado com o conceito da primeira aula que nós fizemos sobre esse assunto. É um movimento tão antigo quanto a humanidade e quase sempre tem como causa aspectos econômicos, além de aspectos religiosos, políticos ou sanitários. Então, na aula passada nós falamos sobre as causas das migrações e nós podemos reforçar causas das migrações, que a maioria das vezes, né, se refere a motivos econômicos. Nós podemos falar também ali sobre questões de sobrevivência e citar também aspectos religiosos. Existem muitas migrações que acontecem devido a questões religiosas, a caravanas, né? E também perseguição religiosa para grupos menores. Nós podemos falar também de aspectos políticos, né? Falei isso na aula passada, serve de revisão. Aspectos políticos. E também podemos falar sobre aspectos sanitários. Inclusive, olha só que interessante, o que está acontecendo na atualidade, agora nós estamos entrando ali no nosso conceito de atualidade, o nosso curso fala de atualidades, essa pandemia que nós estamos enfrentando, né, nós podemos relacionar, tá? Podemos relacionar aos movimentos atuais. Lá na frente da aula eu vou falar mais sobre essa questão das atualidades, mas a pandemia acontece devido aos fluxos migratórios. O coronavírus, Covid-19, surge lá em Wuhan, na China, e de repente o mundo todo está, né, enfrentando essa doença terrível, esse vírus terrível. Então, devido às migrações, dá para poder relacionar esses fluxos que eu vou falar mais dentro das atualidades aqui no curso, tá? Bem, então você anotou aí as causas das migrações e nós podemos falar também sobre um outro conceito, que é o conceito de emigração e imigração. Já ouviu falar nisso? Emigração e imigração? É diferente? É diferente. Então, vamos aí, vamos anotar. Anotações são sempre importantes, eu falo isso o tempo todo, porque você só aprende quando você anota. Só ouvir, você guarda a informação, talvez você lembre, mas quando você anota, você guarda essa informação. Então, vamos falar da emigração. O primeiro conceito é a saída de qualquer pessoa, né, de qualquer pessoa do seu lugar de origem. Olha aí, que pode ser, vamos colocar cidade, vamos colocar a sua região. Geralmente, quando a gente fala de imigração, nós falamos geralmente dentro de um país, né? Mas eu vou colocar aqui região ou país. Então, um exemplo. Você está indo morar nos Estados Unidos. Vou colocar aqui, Você está indo morar nos Estados Unidos. Então, para o Brasil, você é um emigrante, porque você está saindo daqui, você está indo para outro lugar. Então, você é um emigrante, certo? Beleza? E o imigrante, né? O que é uma imigração? A imigração é o inverso. Então, vamos anotar aqui, imigração. Imigração é a chegada ou entrada, vou colocar essa entrada também, tá certo? Entrada de uma pessoa em um determinado lugar. Aí pode ser numa região, ou país, tá? Muito bem. E aí vamos voltar ao nosso exemplo. Nós falamos, por exemplo, de você sair do Brasil e morar nos Estados Unidos. Não foi isso que eu falei? Para os Estados Unidos, você é um
imigrante, porque você está entrando no país. Tranquilo, né? Então segue aí. Vamos falar agora a respeito da classificação de acordo com o tempo. Então, como nós podemos classificar a migração de acordo com o tempo? Então, nós vamos falar a partir de agora da classificação das migrações. Como nós podemos classificá-las? Classificação. Vou colocar só assim, tá? Classificação das migrações, tá? Então, tudo isso que a gente falou até aqui está relacionado, tá? Vamos aqui, ó. Relacionado. E aí, nós vamos falar agora a respeito dessa classificação. São migrações, migrações temporárias. São migrações em que há o deslocamento temporário de um local para o outro, como o nomadismo, a migração sazonal e a diária. Então, existem 3 tipos de migrações de acordo com os períodos, tá? Vamos anotar aqui? Então, vou falar sobre migrações temporárias. Migrações temporárias, que podem ser, né? Nós já falamos sobre isso. Elas pode ser o nomadismo, ela pode ser a migração sazonal, ou pode ser migração de área. E aí eu vou falar sobre cada uma delas a partir de agora, tá bom? Vou colocar a nossa notinha bem aqui. Fica bem bonitinho aí para você. Inclusive, eu estou estreando um novo formato, né, de moldura de tela. Não sei se vocês estão gostando, se vocês estreiei na aula anterior, né? Essa segunda vez mudei, eu acho que essa ficou mais atual. Vamos falar do nomadismo? Nomadismo vai ser aqui na cor azul. Você sabe o que é nomadismo? Nomadismo é um movimento feito principalmente por comunidades que vivem de coletas de frutas, caça, pesca e pequenos rebanhos, além de comerciantes que com suas caravanas cruzam desertos africanos e asiáticos vendendo seus produtos em feiras e mercados. Então, o nomadismo é quando a pessoa não tem um lugar fixo. Vamos colocar assim, ó. Quando o migrante, a pessoa que está migrando, não tem moradia fixa. E geralmente essas comunidades vivem de coletas de frutos, caça, pesca e pequenos rebanhos. Assim, não... assim, alguns exemplos, né? Se a pessoa ela não tem uma residência fixa, né? Ela muda com frequência, né? Então nós chamamos isso de nomadismo, tá? Então está relacionado com as migrações temporárias. Então riscando aqui, ó. A primeira. Agora eu vou falar a respeito da migração sazonal. Vamos criar uma notinha para a migração sazonal. Vou colocar assim, só sazonal. Quando se fala sazonal, é de época, né? Geralmente a gente relaciona com tempos, com épocas. E a migração sazonal é aquela realizada em função das estações do ano, tá? Então, quando você fala sazonal, você está falando de estações do ano. Ou seja, de acordo com a estação, se verifica o plantio ou a colheita de um produto que representa emprego de mão de obra. No Brasil, esse tipo de migração é muito comum com o corte de cana-de-açúcar, colheita de laranja, do café e do algodão. Os trabalhadores que fazem essa movimentação são denominados safristas. Só então para fechar aqui esse resumo, aquela realizada em função das estações do ano, tá? Fechou aqui essa parte, e aí eu vou falar um exemplo para você. Um exemplo que é muito comum aqui na minha região, tá? Vou falar qual é. Aqui na minha região, nós temos a colheita do café. E aí, todo ano tem um fluxo grande de pessoas que vêm para as roças que tem aqui ao redor da cidade apanhar café.
Então, esse tipo de migração de trabalhadores para a colheita de café é uma migração sazonal. E por último, nós temos a migração diária. Deixa eu anotar aqui, ó. Migração diária. Antes de falar das migrações diárias, eu vou falar um pouco ainda mais da migração sazonal, que é a migração de transumância. É um tipo de migração sazonal representada pela transumância, que corresponde ao deslocamento periódico entre dois locais definidos. Esse movimento também é muito antigo, sendo feito por comunidades que vivem de pastoreio em regiões onde as chuvas são bem definidas. Durante a época das chuvas, que alagam as planícies, os pastores e os rebanhos se deslocam para planaltos. Terminada a época das chuvas, os pastores voltam para a planície revigorada pelas chuvas e sedimentação orgânica. É um movimento comum até hoje na Ásia das mansões. A transumância também pode ser realizada em função de amplitudes térmicas elevadas nos climas temperados. Então, a transumância é um tipo de migração sazonal, mas a pessoa fica um tempo maior nesse lugar. Aí, por exemplo, começa a chover forte em determinado lugar, conforme nós vimos aqui. Então, eles vão para esses lugares, ficam lá um tempo, e aí depois eles retornam. Então, existe aí a transumância. E sobre as migrações diárias, nós podemos falar a respeito dos movimentos pendulares, que são as migrações que as pessoas fazem todos os dias, a migração de trabalhadores. Geralmente isso acontece nos grandes centros. A pessoa mora numa cidade, por exemplo, de interior, e vai trabalhar na capital. Aí ela sai de manhã, fica o dia todo lá e volta de noite. Então esse é o tipo de migração diária. Ou estudantes também que fazem esse movimento. Então vou colocar assim, movimento diário de trabalhadores e estudantes, Aí eu vou colocar assim entre parênteses, ficam o dia todo fora e retornam no final do dia. Então, esse tipo de migração é a movimentação ou migração diária, tá? Deixa eu só arriscar aqui, conectar esses espaços. Esse tipo de migração nós chamamos também de migração de movimentos pendulares, quando há essa movimentação, e tem o conceito de cidades dormitórios, porque algumas cidades, muitas vezes, elas servem mais como dormitório. A pessoa, ela só dorme na cidade, mas ela passa o dia todo trabalhando lá na outra cidade. Muito bem, então nós falamos aqui sobre as migrações a partir do tempo, migrações temporárias, que são o nomadismo, migração sazonal ou diária, e nós falamos, ilustramos cada uma delas. Mas nós podemos também falar sobre as migrações permanentes, que está relacionada com as temporárias. Essas migrações permanentes, diferentes das temporárias, elas são em caráter definitivo. Você foi embora de vez para os Estados Unidos, você vai estudar, você vai trabalhar lá, você não quer voltar mais para o Brasil. Então, essa migração é uma migração permanente. Muito bem, então nós falamos aqui sobre essas classificações e nós vamos falar um pouco mais sobre as migrações, sobre a classificação delas no próximo vídeo. E nesse próximo vídeo eu vou falar sobre a classificação dela a partir do espaço e também a partir da sua organização. Então nós falamos das temporárias agora, mas que está relacionado com o tempo. Classificação das migrações a partir do tempo, e eu vou falar sobre as migrações a partir do espaço e também da sua organização no próximo vídeo, e das correntes migratórias. Eu estou fazendo vídeos menores para ficar mais fácil de você entender aí, vídeos muito longos, a tendência é que você, a atenção, ela saia, principalmente nesse tempo aí que nós estamos vivendo, é importante que você foque. Então, uma aulinha aí de 15 a 20 minutos, eu acho que já é o suficiente para você aprender alguma coisa. Lembrando que você pode baixar esse material lá no nosso site, tudosobregeografia.com.br, e se você é assinante da plataforma, esse material já está disponível para você baixar. Tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até
a próxima. Tchau!